capítulo 29, versículo de número 10 ao 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, e os remirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Amém. Não vou orar, porque o nosso irmão Zé já orou por nós, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. E eu queria que a gente atentasse para essa mensagem, principalmente pelo nosso tema. O tema do nosso ano, nós temos falado, é o tempo de recomeço. E sabemos que recomeçar muitas vezes na nossa vida não é fácil. Muitas vezes nós vivemos uma caminhada, uma história, criamos expectativas, passamos por situações, temos sonhos, temos planos, temos projetos, e muitas vezes nada daquilo que nós sonhamos, planejamos e temos como projeto, muitas vezes de vida, muitas vezes acontece na nossa caminhada. E isso muitas vezes gera o que nós falamos antes do Salmo, gera abatimento, gera frustração, gera desesperança, gera muitas vezes amargura no nosso coração, revolta e até mesmo muitas dúvidas de que realmente se Deus se faz presente nas nossas vidas. E eu queria que a gente atentasse para o contexto real do livro aqui, principalmente no capítulo 29 de Jeremias, lembrando que esse texto que nós lemos é uma carta escrita por Jeremias ao povo de Jerusalém. Por que uma carta escrita? Porque o povo não estava vivendo mais em Jerusalém. Jerusalém, o povo, por viver uma vida distante de Deus, uma vida pecaminosa, uma vida perdida, entregues à idolatria, entregues à imoralidade, entregues a tantos pecados, e Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Veio o Império Babilônico, destruiu a cidade de Jerusalém, derrubou os muros, queimou a cidade e levou o povo cativo como escravo na Babilônia. Então esse é o contexto, pois o povo de Jerusalém se encontrava cativo na Babilônia. E o povo estava entregue a uma situação de fracasso, de frustração. Imagina você como um povo de Deus, você como servo e como uma serva de Deus. Você às vezes pensando na sua vida e falando: nossa, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, e parece que eu estou vivendo um sentimento de fracasso, de frustração, parece que as coisas não caminham, parece que na minha casa as coisas continuam difíceis, parece que eu clamo e oro pela vida dos meus filhos e parece que a coisa continua do mesmo jeito, e isso bate um sentimento muitas vezes de fracasso, de frustração, porque nós somos o povo de Deus, e é normal da caminhada, por sermos seres humanos, a gente passar por isso. O povo estava sofrendo por estar vivendo em uma outra nação como escravos. Então, era muito difícil viver numa outra nação, principalmente com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo era um povo que adorava a Deus, que aprendeu os ensinamentos de Deus, que recebeu toda a lei
né, do Antigo Testamento como base da palavra de Deus. E quando eles viviam numa outra nação, eles não tinham essa liberdade para buscar a Deus, para adorar a Deus, para ter um encontro com Deus. E é por isso que muitas vezes nós vamos ver os salmistas, principalmente no Salmo de número 137, o salmista falando: às margens do rio da Babilônia, eu me assentava e chorava, lembrando de Sião. Porque é um salmo que foi composto lá na Babilônia, quando o povo estava distante de Deus. E o povo cantava aquele salmo e dizia: como nós vamos cantar uma canção ao Senhor? Porque nós estamos numa terra estranha, ou seja, nós estamos numa outra nação, nós estamos distante de Deus. E esse era o contexto que o povo se encontrava, né? Um contexto de escravidão. E por estar vivendo longe do templo de Jerusalém, onde buscavam a presença de Deus. Estavam lembrando do Salmo, né, que no Antigo Testamento o pessoal precisava ir até o templo de Jerusalém, porque lá habitava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre o povo, e era assim que o povo ia adorar a Deus, fazer peregrinação a Jerusalém. Mas agora o povo aqui está escravo na Babilônia. O povo de Jerusalém não conseguia mais sonhar, não tinha mais esperança. Imagina você, às vezes, como, né, um servo, uma serva de Deus, que já passou por tantas experiências com Deus, que já viveu tantos momentos com Deus, que Deus já fez grandes coisas na sua vida, que Deus já te deu bênçãos, que Deus já fez tanta coisa por você, e de repente você, por causa dos seus pecados, você por causa da sua dureza de coração, você começa a viver distante de Deus, viver uma vida na escravidão, escravidão pelo pecado, pelos vícios desse mundo, pelo dinheiro, por tantas outras coisas, pelos prazeres, e de repente você se encontra totalmente sem esperança. Essa era a situação do povo de Jerusalém. Então Deus entra em ação e conduz o profeta Jeremias a escrever uma carta ao povo sofredor. Olha como é que é interessante. Deus permite, pela dureza do coração do povo, eles pararem na Babilônia, mas o Deus que é misericordioso, gracioso, que se importa conosco, Ele sempre vem ao nosso encontro. E Deus então ministra no coração do profeta e fala para o profeta escrever uma carta para aquele povo. E essa carta é enviada para a Babilônia com o objetivo de mostrar para o povo de Deus, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, que Deus ainda assim os amava, que Deus ainda assim se preocupava com o seu povo, que Deus ainda assim estava no controle da vida deles. E nessa carta, né, a gente aprende algumas lições. E principalmente como tema, eu queria tratar para nós que Deus se revela ao seu povo. Deus se revela ao seu povo. Uma das maiores promessas de Deus é que Deus sempre se revela ao seu povo. Foi assim desde o início da história, quando Deus resolveu criar Adão e Eva, e criou o primeiro casal, e colocou lá no jardim, e tinha comunhão com eles. Todas as tardes Deus estava lá no jardim, batendo papo com o homem e com a mulher. Mas aí eles pecaram, e o pecado trouxe distanciamento de Deus. Eles foram expulsos do jardim, perderam aquela comunhão profunda que eles tinham com Deus. Mas Deus sempre veio ao encontro do homem. A iniciativa de quando eles pecaram foi de quem? Foi de Deus. E perguntar: onde vocês estão? E a Bíblia fala que eles estavam escondidos, com vergonha de Deus. Ou seja, eles perderam aquela comunhão que eles tinham antes com Deus. Mas Deus se revelou a Adão, cobriu a nudez de Adão e Eva, e continuou a história. E foi assim com Israel, foi assim com toda a história do povo de Deus, Deus se revelando ao seu povo.
E Deus se revela ao seu povo. Versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus se revela ao seu povo, trazendo esperança. Por que Deus se revela ao seu povo trazendo esperança? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de perder a esperança. Basta algumas situações não acontecer na nossa vida, basta uma porta às vezes não se abrir, basta uma cura não acontecer, basta um milagre não acontecer na nossa vida e nós perdemos a esperança. Muitas vezes, como igreja, é muito fácil a gente olhar e ver a igreja vazia, uma igreja que já foi cheia, uma igreja que já teve tanta gente servindo, trabalhando, empolgado, e a gente vê muitas vezes uma igreja mais vazia. Isso traz muitas vezes falta de esperança, porque nós somos seres humanos, e Deus conhecia tanto o coração do povo, que Deus sabia que aquele povo precisava novamente ter uma esperança restaurada. E como que Deus faz isso? Lembrando da promessa, lembrando que aquele povo continuava ainda sendo povo de Deus, apesar do pecado deles, apesar da dureza de coração deles, eles continuavam sendo povo de Deus. E Deus então fala para aquele povo através da carta escrita por Jeremias, que depois de passados 70 anos, Deus iria trazer o povo de volta do cativeiro. Deus ia trazer o povo de volta para Jerusalém. Deus ia trazer o povo de volta para a adoração. Deus ia trazer o povo de volta para a vida com Deus. E Deus, irmãos, se revela a nós, trazendo esperança. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, não sei como você se encontra aqui nessa noite. Às vezes você está vivendo situações na sua vida, no seu casamento, na sua família, tantas coisas, no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, e às vezes você já até perdeu a esperança de que a situação vai mudar, de que algo vai acontecer na sua vida. Mas eu queria dizer para você que o mesmo Deus que sempre trouxe esperança para o seu povo, para aquele povo que estava cativo na Babilônia, é o mesmo Deus que cuida da sua vida. É o mesmo Deus que preocupa com você e sabe das suas lutas, das suas tristezas, das suas angústias. É o mesmo Deus. Enquanto eu estava meditando durante a semana nessa palavra, e várias vezes eu falava Deus, a igreja, o Senhor já viveu tantos tempos, tantos momentos, mas há esperança para essa igreja. Por quê? Porque essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Glória a Deus por isso. Essa igreja fosse minha, meu Deus do céu, misericórdia, mas a igreja é do Senhor, o Deus que continua trazendo sempre esperança ao nosso coração. E é por isso que o próprio Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele vai falar assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele começa a lembrar das misericórdias de Deus, que é a prova de não sermos consumidos. Por mais difícil seja a situação que você está vivendo na sua caminhada, saiba que Deus é com você. Por quê? Porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. Você está vivo, você está de pé, você ainda tem saúde, mesmo que debilitado, mas Deus é o Deus da sua vida. E é Ele que traz esperança para o nosso coração. Deus estava lembrando o povo que Ele estava atento à situação deles. Deus não esqueceu deles. Lembrando o povo das promessas dele. E lembrando o povo que ele trará libertação. E é tão interessante se a gente olhar no contexto mais longo. Foi isso que Deus fez quando o povo estava sendo escravo lá no Egito.
430 anos de escravidão, o povo gemendo sob o chicote, o povo chorando, o povo clamando, e a Bíblia fala que os gemidos e o clamor deles subiram até Deus, e Deus, por graça e misericórdia, levantou um homem chamado Moisés e conduziu esse povo em libertação do Egito pelo deserto e continua realizando as promessas na vida do seu povo. Deus tem promessas para fazer na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Acredite nisso. Por mais que a situação, as circunstâncias digam ao contrário, e por mais que aos nossos olhos humanos não tenham saída, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. E por isso a gente pode ter esperança sempre. Porque a maior prova de esperança foi o que Jesus fez por nós na cruz. Nós já estávamos condenados pelo pecado, a ir para o inferno, mas através de Cristo nós vamos para a eternidade, nós vamos morar com Deus, nós vamos viver para sempre na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Deus se revela ao seu povo, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu acho tão interessante esse versículo 11, porque o Deus que se revela ao seu povo trazendo esperança é o Deus que traz direção. Se tem alguém que sabe o que é melhor para as nossas vidas, é Deus, não tenha dúvida disso. Nós só quebramos a cara e nós só passamos por certas situações na nossa vida porque nós teimamos em seguir numa outra direção, porque nós queremos muitas vezes viver os nossos próprios planos, e por isso às vezes as coisas saem de uma maneira totalmente perturbada. Por quê? Porque quem tem a direção para a nossa vida, para a nossa caminhada é Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe, Deus já tem preparado um caminho para você traçar. Deus já tem preparado um esposo para você. Deus já tem preparado uma família para você. Deus já tem preparado tudo para você. Basta você deixar Deus direcionar a sua vida. Confesso também, quando eu era solteiro, às vezes eu ficava preocupado. Nossa, há quanto tempo eu estou na igreja, a varoa, não vai chegar. Mas eu lembro que uma vez eu falei: Deus, eu quero seguir a direção que o Senhor tem para a minha vida, os planos do Senhor para mim. E tudo no tempo certo se encaixa, a porta abre, as coisas acontecem. Por quê? Porque Deus tem direção para a nossa vida. Deus estava falando para o povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Ou seja, não coisa tipo assim, de dar errado, no sentido de que é coisa má. Deus tem coisas boas para nós, Deus tem o melhor para nós. Se a gente olhar para as promessas de Deus, sempre a gente vai ver a expressão que Deus tem o melhor para o seu povo. E aí você pode falar assim: ah, mas a minha vida não está tão ruim. Eu tenho um bom emprego, tenho dinheiro no bolso, estou pagando minhas contas. Se você achar que isso é o melhor de Deus para a sua vida, você ainda não entendeu o que é viver o melhor de Deus, tendo paz, tendo alegria, tendo um coração grato, tendo um coração constantemente apaixonado por Deus, pelas coisas de Deus, ser um instrumento de Deus, pessoas serão alcançadas e abençoadas através da sua vida. A gente precisa entender isso, irmãos, que Deus sabe sempre o que é melhor para nós. E é o que Isaías fala no capítulo 55. Ele fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E a gente precisa acreditar nisso.
Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para o seu coração, para a sua história. Deixa Deus ser a direção que você precisa para caminhar neste mundo perdido. Deus trouxe direção mostrando que Ele sabe de todas as coisas. E que o pensamento dele para o povo era de paz, de uma vida plena, de uma vida de prosperidade, da presença de Deus. Pois a história do povo estava nas mãos dele. Lembre disso sempre, por mais que baterem dúvidas no seu coração com relação a Deus. Saiba de que a sua vida, se você de fato é de Deus, é de Jesus, saiba que a sua vida está nas mãos dele. E Ele, o autor da vida, Ele, o Senhor de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Deixa Ele dirigir a sua vida. O Deus que se revela ao seu povo trazendo esperança, trazendo direção. Versículo 12 ao 14 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os remirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Então Deus que se revela ao seu povo, Ele traz esperança, Ele traz direção, e Ele traz mudança de vida. Se tem alguém que pode trazer esperança real para o nosso coração, é Deus. Se tem alguém que pode nos dar direção, é Deus. E se tem alguém que pode mudar o nosso coração e a nossa vida, é Deus. Tudo é Deus. Nada, pela nossa própria força e capacidade, nós conseguimos. Se depender de nós mesmos, nós perdemos a esperança, nós vivemos uma vida frustrada, sem rumo, e para piorar, continuamos vivendo uma vida perdida, sem mudança, sem transformação, sem um novo coração. E quando nós olhamos para a história do povo, é isso que Deus faz. Deus promete trazer mudança, mudança de coração. Porque a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ou seja, não adianta nada a gente cuidar da beleza, não adianta nada comprar produtos para melhorar a pele, para o cabelo, para a gente passar um creminho, comprar um perfume. Isso não adianta nada se nós não tivermos transformação do coração. E era isso que Deus estava falando para o povo: eu vou mudar a vida de vocês para que vocês me busquem de todo o coração, porque aí eu serei achado por vocês. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma frustração tão grande com relação a Deus? Porque muitas vezes a nossa adoração e a nossa vida com Deus não é de coração. A gente precisa de mudança, a gente precisa de quebrantamento. E era isso que o povo precisava. O povo de Jerusalém. Para o povo viver uma vida de oração, às vezes você fala assim: ah, pastor, eu tenho tido uma dificuldade para orar, para viver uma vida de oração. Todos nós passamos por isso. E é por isso que a gente precisa entender que só Deus pode fazer a gente viver uma vida de oração, mudando o nosso coração, trabalhando as nossas vidas, mudando as nossas prioridades, colocando paixão e desejo no nosso coração de relacionar com Deus. Para o povo buscá-lo, de coração. A coisa mais preciosa que move, que agrada o coração de Deus é quando a gente se reúne e Ele olha para o meu e para o seu coração e fala: ali tem uma mulher, tem um homem, tem um jovem, tem pessoas buscando de todo o coração. É isso para Deus que importa.
E por isso que o maior propósito de Deus é sempre mudar a vida do seu povo. E Deus vem fazendo isso desde o começo da história após o pecado. Sempre o homem se tornando corrupto, cada vez mais perdido, cada vez mais maldoso. Mas aí Deus vem através de Jesus, começa a trazer mudança na vida, né, do ser humano, começa a fazer ele ser semelhante a Cristo, ter uma nova vida, ter um novo coração, amar de verdade, amar as pessoas, ser bênção na vida do outro. Deus estava gerando compromisso e paixão no coração do povo. A nossa vida na caminhada cristã com Deus, ela depende exclusivamente do fato de Deus aquecer o nosso coração constantemente. Se Deus não colocar paixão no nosso coração por essa igreja, por esse trabalho, por esse bairro, pelas pessoas perdidas, a gente não sai do lugar. Porque somente Deus pode impulsionar o coração humano a viver uma vida de coração voltado para Ele. E era isso que Deus queria fazer na vida, né, do povo de Jerusalém. Romanos 15, 13. Eu vou ler para os irmãos. Assim diz a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, porque a sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança está no controle das nossas vidas. Às vezes você entrou aqui totalmente precisando de que Deus se revelasse a você nessa noite. Às vezes você entrou aqui totalmente sem esperança, sem direção e totalmente precisando de mudança na sua vida. Eu queria dizer para você que o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que agiu na história do povo de Israel, o Deus que trouxe esperança àquele povo, o Deus que realmente trouxe direção, que trouxe mudança de vida, é o mesmo Deus que continua agindo ainda hoje nas nossas vidas, na vida da igreja. Um Deus que pode trazer esperança onde não tem. Um Deus que pode dar direção, mostrando que o caminho que Ele tem para você são melhores. Um Deus que mostra para mim e para você que quem pode mudar o nosso coração e mudar a nossa vida é Ele. E a maior prova de que Ele fez isso foi através de Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, que morreu naquela cruz por amor a nós, para nos dar esperança. Porque nós não tínhamos mais esperança por causa do pecado, nós estávamos condenados. Mas Deus trouxe esperança através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus trouxe direção para nós, um rumo de vida, uma nova história, uma caminhada. Deus, Ele trouxe mudança de vida, e o propósito original de Deus é fazer de mim e de você pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, com o Filho amado. E esse é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que continua trabalhando na história e na vida do seu povo. Ele está aqui para visitar o seu coração, para renovar a sua esperança, para te dar direção, para te mudar e te transformar para a glória dele. Eu queria desafiar você a ter um tempo de oração. E você mais uma vez orar e colocar sua vida diante do